Olá, você tá bem? Espero que sim, numa semana mais curta, uma semana de feriado. Espero que você esteja em paz. Essa semana, no aniversário da cidade, a gente está falando de cidade. A gente viu ontem que Deus pede para que eles fizessem várias cidades. Porque Deus é a favor dessa ideia de várias culturas, de várias cidades. Principalmente no Gênesis, onde Ele queria que o seu amor fosse revelado de diferentes formas, de diferentes cidades, em diferentes culturas. Agora aqui, na jornada, eu queria ler com você o versinho de Provérbios, capítulo 16, 32. Melhor a pessoa que tem paciência do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade inteira. A ideia de conquista de cidade, as cidades elas eram feitas em lugares altos, tanto é que existem vários salmos que falam, né, de onde virá o meu socorro, eu olho para cima e o meu socorro vem de que lugar alto, né? Porque nos lugares altos haviam as cidades de refúgio, as cidades onde a pessoa podia correr e se proteger. E aqui nesse verso ele está dizendo, olha, a pessoa que tem paciência, ela é mais importante do que aquele que toma uma cidade inteira sozinho. E o verso 28 diz, como a cidade caída, que não tem muros, é sem um homem que não pode conter o seu espírito. Então, mais importante do que proteger uma cidade, do que conter uma cidade, do que colocar a cidade num lugar alto, cheio de muros e fortificações, é a pessoa que consegue se controlar. E o assunto é o domínio próprio. Você tem conseguido? Tem coisas que você consegue dizer não para tentar cuidar, sei lá, daquilo que você sabe que precisa cuidar? É curioso porque esse tema da cidade, do cuidado da cidade, acontece também com Cristo. Olha só, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus está começando o seu ministério. O Jesus que vem de uma cidade simples, né? Ele é levado para o deserto pelo Espírito, durante 40 dias ele fica ali, depois Satanás aparece para tentar ele. E o verso 5 diz a segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa, olha só, uma cidade importante, imponente, que ficava no alto, a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto da cidade, para que ele pudesse ter a visão de tudo aquilo. Quando a gente pensa em grandes cidades, ou quais cidades você já conheceu, né? Cidades imponentes, com grandes prédios, a cidade ela tem essa característica, né, de impor. Ela tem um DNA social, ela fala sobre quem é aquele povo, se aquele povo é poderoso, se aquele povo é um grande povo. Grandes cidades a gente encontra na história. Agora Cristo se vê pensando nessa ideia de poder, porque na cidade a gente encontra esse contexto, né? Então, o verso 6 diz, Satanás dizendo, né? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenar a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Domínio próprio, né? Existem desejos de dominar, o desejo de poder. Quando a gente vê a cidade, a gente pensa em ter casa, coisas grandiosas, a gente pensa em conquistas. Afinal de contas, quem não queria ter Jerusalém a seus pés? E então, quando os anjos segurassem a Cristo, ele seria o grande rei. Mas não é sobre isso, né? Nunca foi, na verdade. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, não provarás o Senhor teu Deus. A cidade que Cristo propõe não é esse lugar de domínio, de poder, mas é um lugar onde o Senhor Deus é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, é Ele que tem o poder. Por isso, Ele fala assim, eu não vou tentar, eu não vou provar a Deus, porque eu sei quem é o Senhor. Você sabe quem é o Deus que você tem servido? Você tem conseguido dominar as suas, talvez as suas inclinações, aquilo que você às vezes quer fazer e sabe que não pode ou que não é certo fazer? O verdadeiro sentido da vida está associado com a ideia de um Deus que é dono de tudo e que a gente não deve tentar, que a gente deve, pelo contrário, se conter ou se controlar. Que ao olhar as grandezas da cidade, você possa lembrar-se do desafio da vida, que é dominar a si mesmo. Que você possa viver essa realidade do domínio próprio. Forte abraço, a gente se encontra amanhã.